Oi, eu decidi, vendo algumas questões que foram feitas e que até surgiram para mim mesma, fazer um vídeo sobre como organizar os estudos, que seria o homeschooling, e também o home office, já que a gente está nesse período de quarentena. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, estamos agora no dia 22 de abril de 2020 e estamos presos em uma quarentena por conta do Covid-19. E pelo menos aqui no estado de São Paulo, as escolas estão todas elas com aulas à distância, intermediadas pela tecnologia. Então, tanto professores quanto a direção da escola, mas principalmente os alunos, estão tendo que lidar com uma dinâmica e uma rotina muito diferente do que a gente está acostumado. Por conta disso, para tentar auxiliar tanto quem está trabalhando em casa, mas principalmente quem está estudando, eu decidi dar algumas pequenas dicas para melhorar justamente essa questão da gente se organizar, como que vai funcionar a nova rotina, como criar uma nova rotina nesses novos padrões e para melhorar tanto a aprendizagem, mas também o seu rendimento dentro do trabalho. Eu vou falar principalmente focada em relação aos estudos, porque a maioria das pessoas que me assiste nesse momento são meus alunos. Mas tem muita gente que pode assistir e que está fazendo home office, ou está começando agora um home office e não sabe muito bem como se organizar. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse momento é você colocar num papel ou no aplicativo tudo o que você tem que fazer durante uma semana. Fazer uma lista de tarefas mesmo. Você pode colocar num papel, você pode fazer por post-its e sair colando em algum lugar. Você pode pegar um caderno ou uma agenda. Quem geralmente mexe com planner, com agendas, com bullet journal, já sabe mais ou menos como fazer isso. Essa é a hora em que você vai pegar para se organizar. Faz uma lista mesmo do que você tem que fazer e anota nessa lista os horários. Os alunos da rede estadual, eles têm um horário, por exemplo, em que eles têm que assistir às aulas. Então anota já, de segunda a sexta, qual o horário da sua aula na sua turma. Eu vou assistir pela televisão a aula às 2h15 da tarde. Não, eu vou assistir pelo aplicativo essa aula da minha turma às 3h45 da tarde. Então anota tudo. Quando a gente coloca num papel, ou às vezes mesmo no próprio celular, no bloco de notas do celular ou num aplicativo para se organizar no celular, que existem vários inclusive, a gente consegue ter uma noção muito melhor do que a gente precisa fazer. E essa noção auxilia bastante a gente na hora da gente direcionar a nossa mente para o tempo em que a gente vai gastar com tudo. O que acaba acontecendo muito quando você trabalha em casa ou ainda estuda por conta própria é que você não consegue se organizar direito e você não sabe quanto tempo você está realmente dedicando naquilo. É muito fácil a gente perder o foco quando a gente está em casa porque tudo aqui é familiar e tudo distrai a gente. Então, colocar num papel, fazer uma lista do que tem que ser feito, a hora em que você vai acordar, a hora em que você vai tomar o seu café, a hora em que você vai começar a trabalhar, a hora em que você vai logar num sistema, a hora em que você vai parar para fazer uma pausa, fazer um lanche, a hora que você retorna, a hora em que você tem que, às vezes, assistir uma videoaula, a hora que você tem que logar para conversar com o professor direto, para tirar dúvidas. Então, tudo isso você precisa colocar num papel. É óbvio que logo no começo você não vai ter noção da maioria das coisas que você tem que fazer. E essa agenda, né, que você vai montando, essa lista de tarefas, ela tem que ser flexível. Você vai adicionando as coisas aos poucos, conforme elas forem aparecendo. Então você vai fazendo mesmo. É uma parte muito importante do estudo em casa e do trabalho em casa, você saber o que você tem que fazer e você determinar horários certos para isso.
mesmo que não seja um horário fixo, um bloco de horário. Ah, eu vou estudar especificamente das 8 às 17 horas, tendo uma hora de almoço aí no meio, de descanso. Não precisa necessariamente ser dessa forma. Você pode, de manhã, fazer um breve estudo, ter um intervalo ali para o almoço. Muita gente ajuda em casa, muita gente também é responsável por ajudar em casa. E também tem uma outra questão que tem a ver com o lugar aqui, que eu já vou falar numa próxima dica, que a gente tem que fazer um breve intervalo. E a gente volta, às vezes, às 3, 4 da tarde, estuda até umas 6 horas, pausa, faz ali, toma um banho, faz uma janta, faz um outro lanche, retorna às vezes um pouco antes de dormir para fazer uma breve revisão. Não necessariamente os seus horários eles têm que ser fechados em blocos, que nem eles eram numa escola ou num serviço. Você só tem que organizar tudo isso e seguir esses horários. A outra dica é que, sabendo desses horários, você já cria a sua rotina, uma coisa está ligada com a outra. Ter uma rotina é muito importante na hora em que você precisa se cobrar por resultados. Você não vai, obviamente, ficar cobrando notas e produtividade no começo. Você está se adaptando ainda, mas é interessante essa rotina porque ela justamente te ajuda a estabelecer algumas metas. Então, se a sua meta são algumas notas melhores, se a sua meta é aumentar a sua produtividade, entregar mais a sua produção para o seu chefe, ou produzir mais de alguma forma, seja um texto que você está escrevendo, seja um artigo, um TCC, seja o seu próprio livro, sua própria pesquisa, você tem que estabelecer uma rotina. E você não pode se desprender dessa rotina por qualquer coisa. Tendo essa lista em mãos, que foi o que eu falei na primeira dica, é muito mais fácil para você se cobrar em relação a isso. Não é porque a nossa rotina antiga ela acabou que a gente vai deixar nosso corpo simplesmente desacostumar de vez com rotinas. Isso não é muito bom, principalmente para nossa aprendizagem e o nosso cérebro. O nosso cérebro ele gosta de rotina. Muitas pessoas elas dizem detestar rotina, e eu até entendo isso, porque elas gostam mais de inovação, mas mesmo dentro do próprio caos existe uma certa organização. E é interessante que o nosso próprio organismo consegue se organizar dessa forma. A gente só precisa focar um pouco. Criar rotinas ajuda a gente a ter foco, certo? Parte importante que eu comentei que tinha a ver com os horários ali do comecinho. Determine um lugar da casa em que você vai trabalhar ou estudar. E procure sempre trabalhar ou estudar nesse local da casa. Por quê? Se você decidir que hoje eu vou estudar e assistir as aulas aqui na minha cama, esquece, você não vai mais prestar atenção em nada. A sua cama é o ambiente em que o seu cérebro entendeu que o teu corpo vai dormir, vai descansar, vai se distrair. Consequentemente, você não vai conseguir prestar muita atenção e não vai ser tão produtivo quanto você seria sentado em uma mesa. Não é todo mundo que tem, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem esse costume. Em outros países, o home office já é meio que institucional em várias empresas. Então é muito comum que algumas pessoas tenham um local específico para trabalho logo quando elas se mudem para alguma casa, ou ainda eles tenham escritórios. São locais que são direcionados justamente para o trabalho. E tudo ali é feito para que ele se concentre. Você precisa determinar um local da sua casa em que você possa estudar ou trabalhar. No meu caso, eu escolhi um quarto em que tem os meus livros, que eu poderia chamar de biblioteca. Então, toda vez que eu sento aqui, eu entendo que eu tenho que trabalhar. Se eu for fazer isso na sala, se eu for fazer isso na minha cozinha, se eu for fazer isso no meu quarto, eu não vou prestar atenção em nada, eu vou me distrair, eu sempre vou lembrar de algo que eu preciso fazer e nada daquilo que eu começo eu termino. Então, determine um local. Qual que é o maior problema das pessoas aí? E aí que eu falei em relação a horários mais flexíveis na sua rotina e na sua agenda. No caso da minha mãe, ela também está de home office.
ela precisa de um espaço grande para escrever. Não é tanto o meu caso, né? No meu caso aqui eu adaptei uma... Depois eu posso até mostrar isso no Instagram, mas eu adaptei o... a base de uma máquina de costura antiga da minha tataravó. E a máquina já não existe mais, ela tá quebrada, mas eu tô usando toda ela aqui como se fosse uma mesa de escritório. Ela é pequena. Para mim, serve. Mas para alguns outros serviços que necessitem de papelado, ou se você é uma pessoa muito mais espaçosa, quando eu for mostrar aqui no Instagram, vocês vão ver que tá uma bagunça isso. Algumas pessoas não conseguem trabalhar nesse sistema de bagunça. Eu consigo. Mas se você não consegue, é interessante que você tenha uma mesa, e muitas pessoas utilizam a mesa da cozinha para trabalhar ou para estudar. Qual que é o problema de usar a mesa da cozinha? Né? As pessoas almoçam e jantam. E você tem que tirar as coisas da mesa para que as pessoas almocem e jantem e depois retirar a mesa, limpar e voltar com as suas coisas de estudo. Por isso que você tem que ser flexível. Analisa a sua situação. Isso é muito individual. Se na sua casa tem um lugar em que você possa se espalhar inteiro para estudar, para ver as aulas, para trabalhar, sem que isso interfira no horário do funcionamento das outras pessoas da casa, porque existem outras pessoas na sua casa, tá? E elas também têm o direito de usar esses locais, principalmente mesa de almoço, janta. Se tem como você ter um local que não seja essa mesa, perfeito. Só que se só tiver para você fazer as coisas na mesa da cozinha ou numa mesa de sala em que as pessoas utilizem também para outras coisas, estabeleça ali acordos, horários. Você está vendo que está chegando a hora do almoço, a mesa precisa ser posta. Ok, eu vou fazer a minha pausa aqui, vou tirar as minhas coisas, vou deixar de um jeitinho meio organizado e daqui 1, 2 horas, depois que eu comer, depois que eu lavar minha louça, se essa daí for uma das minhas tarefas, depois que eu arrumar tudo aqui, eu pego as minhas coisinhas, volto a fazer o que eu tinha que fazer. Daí a questão de flexibilizar o nosso horário. Não necessariamente o seu horário vai ser um bloco fechado, tá? Vai depender muito do lugar em que você pode estudar e trabalhar. Vai depender muito se as pessoas que moram com você, elas podem também disponibilizar aquele local para você utilizar. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente está nesse período de quarentena, todo mundo fechado em casa, a chance de acontecer uma briga por coisa besta é muito grande. E às vezes uma briga boba pode tirar a tua sanidade, pode fazer com que você surte, porque ninguém está muito bem nesse período. Então evitar essas confusões é muito bom, principalmente porque depois de uma briga muito besta e muito séria, em sentido de discussão e tudo mais, faz com que você tenha dificuldade em se concentrar em trabalhar e em estudar. Isso também vai te ajudar a ter algum foco, certo? Evite ficar de pijama o dia todo, tá? Eu sei que é muito confortável, é muito gostoso, e essa história de acordar, tomar banho, botar o pijama de novo, deitar na cama e coloca e tira pijama, tudo isso é muito engraçado, é meio estranho, mas se você ficar de pijama o dia todo, se você não se arrumar, se você não colocar na sua cabeça que você está pronto para o seu dia, dificilmente você vai conseguir realizar as suas tarefas. Tem pessoas que não têm problema nenhum com isso. Confesso que alguns dias eu permaneço com o meu pijama o dia inteiro, mas são dias em que normalmente eu não sou muito produtiva. Então, se eu quero focar na minha produção, se eu quero focar no meu estudo, talvez seja interessante você experimentar essa questão. E tem um outro adendo aí: autoestima. Se a gente fica muito tempo em casa, principalmente em períodos em que o cabeleireiro ele não vai te atender, um barbeiro não vai te atender, qualquer procedimento estético que seria feito fora de casa, ele não está funcionando. São poucos os profissionais que estão podendo ir à casa dos seus clientes para realizar um procedimento. Então, assim, os cabelos eles vão ficar com a raiz grandona ali, sem você pintar, se você não puder pintar você mesmo em casa. Eles vão perder corte, tanto meninos quanto meninas, né? As pessoas que têm o cabelo mais curto,
que não utilizam tanto química, esse cabelo ele vai crescer, porque é o que os cabelos normalmente fazem. Se você não é calvo, cabelos crescem. Você vai ter uma raiz grande, sua sobrancelha vai ficar meio bagunçada, a sua pele talvez não tenha aquele viço. Então, se cuidar é bom. Levanta, coloca uma roupa legal, se arruma, mas se arruma para você. Você não tem aqui a necessidade de se arrumar para os outros, até porque praticamente ninguém vai te ver, a não ser que você tire foto e poste. Mas caso contrário, se arrume para você se sentir bem, se sentir bonito, confortável. Não precisa colocar uma calça jeans, fazer uma maquiagem toda trabalhada, um cabelão, mas coloca uma roupa que normalmente você utilizaria para ir para uma escola, para sair um pouco, ir ao mercado, ir a uma padaria. Põe uma camisetinha legal, não seria o tipo de camiseta que você usaria para dormir, mas uma roupa que você usaria numa ocasião um pouco mais arrumada, certo? Não precisa se dedicar tanto, a não ser que você queira, mas se arrumar vai fazer com que você melhore a sua autoestima também nesse período. Que vamos combinar que é um período que está complicado, a gente já está um mês aí, um pouco mais de um mês em casa, os alunos estão um pouco mais do que isso, né? Vocês já estão uma semana a mais do que a gente em casa e não está sendo fácil. Principalmente porque a gente está recebendo muito estímulo negativo vindo de fora e tudo muito confuso, conturbado. Se a gente tiver uma aparência desleixada, a gente se olhar no espelho e não se sentir bem com aquilo que a gente vê, provavelmente isso vai te desestimular também a ir atrás de alguma coisa para que você melhore. Então talvez se arrumar, né? Tenta ir por uma semana, sair da cama, botar uma outra roupa diferente, ao invés de ficar só com pijama. Se arrumar um pouquinho para colocar na tua cabeça que o teu dia está começando desde então, pode te ajudar um pouco. Faz aí o teste. Por último, e não menos importante, separe um tempo para relaxar. Não adianta nada você ter um home office, e isso é muito mais para o home office, tá? Na hora dos estudos a gente consegue separar muito bem o que é para a gente se divertir, se distrair do resto. Quando chega no final das nossas atividades, quando a gente está estudando, pelo menos eu era assim na escola, eu dava graças a Deus, eu parava de fazer aquilo e eu ia ver uma televisão, eu ia ler um livro, simplesmente pegar, ouvir uma música, ou dormir mesmo. Quando a gente trabalha em casa, isso nem sempre dá para fazer, porque a gente coloca na nossa cabeça que só mais um pouquinho para adiantar o trabalho de amanhã, só mais um pouquinho, mais uma meia hora, mais uma hora, eu já estou em casa mesmo, o que isso vai me custar? Isso pode te custar a sua saúde mental, principalmente se você já é uma pessoa propensa a ter crises de ansiedade, pânico ou depressão. Por quê? Se você se sobrecarregar muito um dia, você trabalhar aquele dia inteiro, não tem nenhuma pausa para descanso, não descansar sua mente, seu coração, seu espírito, se você não descansar simplesmente, as chances de você surtar e você ter um burnout dentro de casa são grandes. Burnout é quando você surta e não consegue mais. Meio que teu cérebro trava. Tem vários sintomas de burnout. Geralmente as pessoas associam isso a você ter que sair para ir trabalhar em algum lugar, mas pode acontecer também crises de burnout em casa, em home office. Por isso que é importante ter uma hora para você terminar. Você encerra o seu expediente todos os dias, às 5 horas da tarde, às 7 horas da noite. Siga esses horários. Você para de estudar às 7h30, às 8 da noite, pare de estudar às 8 da noite, certo? Você fez uma rotina, você vai seguir aquela rotina. Se você precisa estudar a mais, você vai acrescentar esses estudos dentro daquilo. Mesma coisa o trabalho, você precisa render um pouco a mais, você vai acrescentar. Não fique por conta própria se estendendo, achando que no dia seguinte você pode tirar esse período a mais que você usou no anterior. Isso não vai funcionar.
Pode dar certo 1, 2 dias, mas depois disso tudo degringola, se perde, você vai perder o controle sobre essas horas que você está trabalhando e estudando a mais, e você vai começar a ter escapes em que você não vai conseguir mais prestar atenção porque o seu cérebro precisa de descanso. E faz parte da aprendizagem e também da produção do trabalho a gente se distrair. Então, deu o horário que você estipulou desde o começo, que seria o fim do seu estudo e seria o fim do seu trabalho, acabou. Você vai fechar o seu computador, você vai fechar os programas, você vai fechar o seu caderno, você vai fechar o aplicativo, fechar tudo, recolher tudo, vai ver uma série, vai deitar, vai dormir, vai tomar um banho, vai ler um livro, vai jogar, tá? Você precisa descansar também. Não entra num surto de achar que você vai fazer tudo em um dia só, que você não vai, tá? Você vai se sobrecarregar e não vai conseguir chegar a lugar algum. Principalmente para os alunos, tá? Para finalizar. Depende de vocês esse estudo, tá? Independente de você ser meu aluno, de você ser aluno de outras escolas, seja particular, seja pública, de você ser do estado de São Paulo ou não. Nesse momento em que você está estudando em casa, nesse distanciamento, depende 100% de você. Não tem como a gente cobrar de você, os seus professores cobrarem de você, o empenho, sendo que você tem tudo na sua mão, porque as escolas vão entregar, né, roteiros de estudo para vocês. Vocês vão ter o material, vocês vão ter aí os links na internet, vocês vão ter livros, apostilas. Se você não se dedicar para fazer isso, se você não colocar na sua cabeça que você tem que fazer isso, se você não se cobrar, infelizmente, por mais que sua mãe brigue com você, seu pai, sua tia, seus avós, madrasta, padrasto, nada vai fazer com que você aprenda. O estudo, de um modo geral, não só na escola, na faculdade, num mestrado, numa pós-graduação, o estudo de um modo geral, a aprendizagem, depende muito da sua vontade de aprender. Se você não mostrar que você quer aprender, dificilmente você vai aprender. E a única pessoa prejudicada nisso é você, tá? Não são seus professores, não é a sua família, é você. Estabeleça essa rotina para os seus estudos. Não vai deixando tudo para o final da semana, não vai deixando tudo para o último dia, porque da mesma forma que você não vai conseguir fazer tudo em um dia só, ali no começo, não vai ser no final, depois que todo mundo já fez, que você vai pegar para fazer, tá? Ok? Beleza. Fique bem, se cuide, permaneçam em casa se for possível, por favor. Não acredite em nenhuma informação se ela não vem de locais que sejam confiáveis, de médicos que você conheça, de cientistas que já têm um certo renome, de pessoas que estudaram para isso. Se as pessoas ainda estão dizendo que não é seguro liberar muitas coisas, é porque não é seguro para liberar, tá? Não acreditem em milagres que vão vir do nada, tá? Não acreditem em informações que você não sabe a procedência. Geralmente essas informações elas são falsas, são meias verdades e mostram só um trechinho do que realmente está acontecendo. Se existem pessoas que estão dizendo para você que é para você se cuidar, que é para você ficar em casa, cuidar das pessoas do grupo de risco, é porque é para você fazer isso, tá? Se você não é especialista, não tem por que você ir contra isso, tá? Como eu já disse várias vezes,
É muito triste realmente a gente fechar um negócio por algumas semanas e correr o risco para muitas pessoas iminente de perder o emprego, perder a sua fonte de renda principal. Mas o ser humano é adaptável e ao longo da história da humanidade a gente descobre isso e a gente sabe que o ser humano consegue se adaptar. Por mais difícil que seja perder o emprego agora, ter esse desespero de fome e pagar as contas, isso é muito difícil, tá? Eu tenho os meus privilégios aqui e eu não posso julgar todo mundo de acordo com o que eu tenho nesse momento, que é poder trabalhar de casa. Tem muita gente que não pode, tem muita gente que infelizmente é autônoma, que depende muito de sair de casa para trabalhar. Por favor, se for possível, fique em casa. Se não for, se cuide. Use a máscara, lave as mãos, cuide das pessoas que estão na sua casa, certo? Sobre a questão de reabrir os negócios e a economia e tudo mais, não é que a economia não seja importante, gente, ela é, tá? Muito. Só que economias ao longo da humanidade toda, da história da humanidade inteira, elas caíram e se reergueram, tá? Mas o ser humano não consegue ressuscitar ninguém. Infelizmente, o preço para muitos, se a gente reabrir tudo e viver como se não tivesse nenhum problema esse vírus, tratar como algo comum e manter a nossa rotina de antes, o preço a ser pago pode ser a vida de muitas pessoas, pode ser a sua vida, pode ser a vida de muitas pessoas que são próximas a você e que você ama, tá? Se cuide, cuide de quem tá com você, ok? Por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo, certo?